A gente, quando ouve o Evangelho pela primeira vez, a gente vê aquela maravilhosa graça sobre nós, né? Eu sou culpada, eu tenho um preço a pagar e Jesus vem e paga esse preço por mim. Então a gente fica muito empolgada. A questão é que parece que em algum momento dessa caminhada a gente se esquece e começa uma lista de coisas que a gente tem que fazer, que deve se comportar, que deve agir, que deve falar, e a gente se esquece, né, de que Jesus já fez por nós. Ele já fez por nós. E não que nós não devamos fazer coisas para Deus, a gente deve sim. Mas tudo que Deus pede que a gente faça, tudo que Deus quer que a gente faça, tudo que Ele requer de nós, é porque Ele já fez. É baseado naquilo que Ele já fez. E isso é maravilhoso. Então nos falta compreender o que já somos em Cristo. O que nós já somos nele. Não é sobre o que temos que fazer, mas sobre o que Ele já fez. E Deus nos fez intencionalmente e com propósito. Todas as vezes que eu quero lembrar da minha identidade, saber mais sobre a minha identidade, eu corro lá para Gênesis, capítulo 1 a 3, eu lembro de tudo. Porque ali fala que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Isso se chama, teologicamente, imagodei. A gente dá o nome de imagodei. Está até aí no resumo de vocês. Imagem de Deus. Então, nós somos imagem de Deus. A Bíblia fala também que nós fomos criadas para cuidar e cultivar do jardim. Então, nós temos um propósito nesse mundo. Nós fomos criadas com um propósito também relacional, né? De nos relacionarmos com Deus. Mas essa imagem de Deus em nós, o que significa, pastor? Significa que Deus tem um cabelão, que Deus tem a cor da minha pele, que Deus tem esse mesmo jeitinho? Não significa isso. Significa que nós apresentamos traços de Deus em nossa personalidade, em nossa criatividade, na nossa inteligência. Nós expressamos Deus em tudo aquilo que nós somos. Isso é a imagem de Deus. Pastor, então somente mulheres, pessoas cristãs são imagem de Deus? Não. Todo ser humano é imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é. Por isso que a gente vê tanta criatividade na dança, na literatura, a gente vê, né, na literatura, no ensino, entre todas as coisas, né, na música, nas artes, a gente vê os traços de Deus sendo expressos em toda a humanidade. Então, o ser humano carrega em si essa imagem de Deus. E homem e mulher carregam da mesma forma, da mesma quantidade, do mesmo jeitinho. O homem não é mais especial porque ele foi criado antes, a mulher não é menos especial e nem menos imagem de Deus. Os dois são especiais da mesma forma, os dois carregam a imagem de Deus da mesma forma. A Bíblia nos diz também que Deus nos conhece desde sempre. Isso é muito gostoso de saber. O Salmo 139, no verso 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Além de termos essa impressão de Deus em nós, na nossa alma, nós sentimos Deus, e todos sentimos, não são só os cristãos, o ser humano tem essa impressão de Deus. Aqui no finalzinho do verso 14 diz, né, que a nossa alma sente isso, confirma isso. Nós vemos que Deus sabe tudo de nós, sabe tudo o que nós somos, Ele nos conhece.
E algumas pessoas se sentem apavoradas com isso. Poxa, Deus me conhece tanto assim, conhece o meu interior, conhece todas as coisas que eu faço, que eu penso, que eu sinto. Sim, Ele sabe tudo sobre você. E a Bíblia diz também que Ele te fez desse jeitinho que você é. Então, quando você pensa acerca de si mesma, acerca das coisas que você não gosta sobre você, por exemplo, às vezes você não gosta da sua personalidade, às vezes você não gosta, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do jeito que eu me relaciono com as pessoas. Quando você pensa coisas ruins acerca de si mesma, você está pensando de forma ruim acerca da criação de Deus. Porque Ele te criou desse jeitinho que você é. Você foi criada de uma forma única e conhecida completamente por Deus. Os seus dons e talentos, eles foram dados por Ele e eles não são muitos e nem poucos. Mas eles são absolutamente a quantidade necessária para que você sirva no corpo de Cristo. Os nossos dons e talentos são para servir. Tudo isso foi nos dado para servir, porque nós fomos criadas para cultivar, para cuidar. Cultivar nada mais é do que produzir cultura. Produzir relacionamentos, produzir coisas, criar, né? Então, nós fomos chamados a produzir cultura. Só que aí vem a queda, vem o pecado. E eu gosto muito de usar uma analogia do pecado como uma erva daninha. Sabe a erva daninha na copa das árvores? Aquela ervazinha que cresce de passarinho, que muita gente fala. A erva daninha, ela cresce na copa da árvore e ela vai crescendo e acaba modificando o visual da árvore. Você olha para a árvore e vê que ela já não tem mais aquele contorninho, porque a erva pegou aquela parte dela. Mas a erva daninha, ela não consegue mudar o fato de que a árvore é árvore. A árvore continua sendo uma árvore, ainda que a erva daninha esteja ali. O pecado é assim na gente. O pecado entra e ele corrompe, ele macula, ele muda algumas configurações, mas nós não deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. Por isso nós conseguimos criar tanto coisas boas quanto coisas ruins. Por causa do pecado a gente cria coisas ruins, mas por causa de Deus a gente cria coisas boas. Por exemplo, o sexo. Deus criou o sexo. O sexo é bom, o sexo foi feito por Deus para demonstrar a união mais íntima e representa a união que Ele tem conosco, uma união íntima. Por isso ela é feita dentro de um casamento, porque é um compromisso eterno. Mas aí o que o homem faz com a coisa boa? Ele pega e transforma em pornografia, em abuso, em prostituição, em sexo fora do casamento, em uma série de outras coisas, em pedofilia. Aí vem a música. Música é algo maravilhoso. Quando você vai numa orquestra sinfônica, aquilo te emociona, aquilo te arrepia. Quando você escuta um louvor como esse, você fala, meu Deus, foi o Senhor quem criou as notas musicais. Mas aí o que o homem faz com a música? Ele insere letras de baixo calão, com conteúdo sexual, e isso vai gerando letras horrorosas e acaba criando danças, enfim. Entende o que o pecado faz? Ele pega as coisas de Deus e ele muda a configuração. Mas ainda assim não deixam de ser coisas de Deus. E isso, o que o pecado faz com o homem desde a queda? Ele faz algo que a gente considera como depravação total do homem. O que é isso? Com o pecado, a gente deixa de escolher o bem. O pecado entrou para a nossa configuração de uma forma que nós não somos mais capazes de escolher o bom, de escolher o bem, de escolher até a Deus. O homem rejeita a Deus e escolhe o pecado. Então, a gente depende totalmente do Espírito Santo, né? E Jesus diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque nós não somos mais capazes de fazer isso por causa do pecado. Então, é uma dependência que nós temos de Deus. E aí Jesus Cristo vem, né? A gente pecador e tudo, Jesus Cristo vem para mudar tudo isso. Para mudar em nós a nossa configuração. O Espírito Santo vem para mudar essa configuração e para a gente retomar uma configuração original, uma configuração de fábrica.
Quando Jesus desce à terra em sua forma humana, ele vem para mostrar como é viver a vontade de Deus. Ele vem para mostrar o que significa reinar e dominar, não sob uma visão humana, mas sob uma visão divina. Ele age da forma que Deus gostaria que nós agíssemos. Ele cumpre aquilo que Deus queria de nós. Ele nos mostra que o foco desse reinado não somos nós mesmos, mas é o outro. Ele nos mostra que reinar com humildade e amor é algo que Deus quer de nós, e não o egoísmo e não a maldade. Que o nosso propósito não é sermos deuses de nós mesmos, mas respondermos sempre à vontade do Pai. Então Jesus vem e nos mostra uma nova forma de ser humano. Mas mais do que isso, Jesus nos mostrou que tudo isso é possível de se alcançar. Por nós mesmas? Não. Porque sozinhas nós não conseguimos. Mas ele mostrou que nós somos capazes de conquistar tudo isso nele. Nele nós conseguimos escolher o que é bom. Nele nós somos capazes de amar o próximo. Nele nós somos capazes de perdoar. Nele nós somos capazes de ter misericórdia pelas vidas. Nele nós somos capazes de buscar uma vida reta. Sozinhas não, mas nele isso é possível. E essa vida nele é uma espécie de ciclo de combustão. Uma dinâmica entre duas partes sempre acontecendo no coração do crente. É uma dinâmica entre arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Nas nossas vidas, a gente vive isso enquanto cristãs. Arrependimento e fé, arrependimento e fé. Não acha que cristão não peca. Cristão peca, mas não faz disso a rotina de sua vida. Cristão peca, mas o arrependimento vem, gera dor, gera angústia. O pecado em nós gera desconforto. Então a gente vive essa dinâmica de arrependimento e fé. E o arrependimento, ela é uma palavra super legal dentro da igreja. Biblicamente é uma palavra maravilhosa. A gente vive arrependimento, mas nas ruas não é uma palavra legal. Porque arrependimento é difícil, não é? Para a gente se arrepender, a gente tem que colocar de lado os nossos ídolos, as nossas vontades, os nossos desejos, muitas vezes colocar relacionamentos de lado para poder viver o verdadeiro arrependimento. Porque arrependimento traz o quê? Mudança de vida. Então não é uma palavra fácil, não é uma palavra que todo mundo quer, que todo mundo aceita. Tem que abrir mão das idolatrias. Arrependimento é o lado difícil, é o lado negativo, é como se fosse uma bateria, tem um lado negativo e positivo. Mas a fé é o lado positivo. A fé é o lado positivo do ciclo, porque a fé é encontrar a nossa identidade em Cristo. Encontrar a sua identidade em Cristo é viver pela fé. E a única maneira possível da gente falar sobre isso biblicamente, da gente entender tudo isso biblicamente e de viver pela fé é compreendendo coisas dentro do Evangelho. Para nós sabermos quem nós somos em Cristo e entendermos isso e tomarmos posse disso para as nossas vidas, a gente precisa entender pedacinhos do Evangelho que são muito simples. Por isso que eu me lembrei da menina que chorou naquele gabinete tão simples. Porque a gente se esquece ou perde ao longo do caminho a simplicidade do Evangelho. E existe algo muito precioso e que às vezes é muito mal entendido na Bíblia, que é uma palavrinha que é maravilhosa e que é muito intrigante, que é justiça. Justiça, quando fala assim, você já é justificado, você já tem a justiça de Deus. Você fala, gente, como é que eu tenho a justiça de Deus? Eu já fui julgado, como é que é isso? Porque muitas vezes a gente tem um entendimento errado disso. Por isso eu quero te dar alguns exemplos. O que é justiça na Bíblia? Abre em Romanos no capítulo 10, verso 1, se você puder, por favor. Romanos capítulo 10, verso 1. Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho do que eles têm zelo por Deus, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora abre em Filipenses, capítulo 3, verso 4. Filipenses, capítulo 3, verso 4. Esse texto que nós lemos de Romano nos mostra que aquelas pessoas, elas ouviram, mas não entenderam e conheciam apenas a justiça própria e não a justiça de Deus. Agora olha em Filipenses o que o apóstolo Paulo fala. Verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, e eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. E esses dois textos, eles são incríveis e a gente faz uma ligação neles, por quê? Porque ele traz duas palavrinhas muito importantes e que a gente se agarra a elas ao longo da vida, que são justiça própria. Justiça própria é um perigo. Quando passa justiça pela cabeça, a gente até pode achar que justiça tem a ver com uma qualidade moral, tem a ver com algo moral para as nossas vidas. Mas não é bem isso que a Bíblia diz. Você pode achar que justiça, que quando você liga ela a essa moralidade, que ela tem a ver com coisas que você determina como legais ou não, como boas ou não, mas não é muito bem isso. Justiça na Bíblia tem a ver com, é uma palavra relacional. É uma palavra que realmente significa estar de acordo com alguém, estar certo com alguém, ser aceito por alguém, recebido, bem-vindo. Significa encontrar favor. O oposto de justiça não é imoralidade. O oposto de justiça é rejeição. Agora, deixa eu te dar exemplos para você entender isso. Os exemplos mais triviais que eu encontrei, eu vou te dar aqui. A gente que é mulher, a gente sabe que festa, a gente gosta de saber etiqueta. Da minha época, quando fazia 15 anos, eu tenho 38. Quando tinha festa de 15 anos, vinha no convitinho escrito esporte fino. A gente se preparava, né, Fê? A gente se preparava, era um evento, a gente era avisado um mês antes do aniversário e mandava fazer vestido, corpete, aquelas coisas todas, porque aquela era etiqueta. Mas hoje em dia isso é muito tranquilo, né? Todo mundo vai com uma roupa tranquila e tudo, e isso é ótimo também. Mas vamos supor que você foi convidada para o aniversário de uma amiga e que você costume ir na casa dessa amiga aí de bermudinha e chinelo. Normal, você vai na casa bem informal. E aí ela te chamou para ir nesse aniversário dela e ela está lá fazendo, né, uma data especial, 30, 40 anos. E você vai normal, bota sua bermudinha, uma rasteirinha, né, para não ir de chinelo, porque é um aniversário. Chega lá, sua amiga resolveu fazer uma festa pomposa. Ela resolveu botar garçom, ela está lá de penteado, os convidados estão todos arrumados, você está de bermudinha e chinelo. Como é que você se sente? Eu já passei por situação assim. Você se sente nua. Você fica, meu Deus, está todo mundo me olhando. Ai, meu Deus, o que é isso? Por que ela não me falou? Isso te traz um senso de que você está sendo rejeitada. Você fala, meu Deus, está todo mundo me olhando, eu não estou de acordo com a anfitriã, eu não estou de acordo com a festa, eu não estou sendo aceita. Entende? A mesma coisa pode acontecer com uma entrevista de emprego. Quando tem uma entrevista de emprego, a gente fica toda nervosa. Fala, meu Deus, o que eu visto para uma entrevista de emprego? Porque se você veste demais, eles acham que você não precisa do emprego. Se você veste de menos, eles acham que você está precisando de mais. Você fica pensando o que eles vão achar do seu currículo,
como é que eles vão analisar o seu currículo, se eles vão ligar para o seu antigo chefe, se eles não vão, se eles vão te achar capaz, se eles vão olhar para o jeito que você vai falar. Por que você fica nervosa, você fica ansiosa com aquilo? Por quê? Porque você quer a aceitação. Você quer o veredito daquilo. Você quer ser aceito para aquela entrevista. Você quer estar de acordo com as expectativas daquele chefe, daquele futuro chefe. E um outro exemplo também super trivial que eu pensei foi, imagine que você pediu alguém em casamento. Quando você pede alguém em casamento, você coloca ali não só a expectativa, mas você coloca a decisão da sua vida. Você colocou ali a decisão da sua vida na mão de outra pessoa. O sim dela é o que você precisa para ser aceito e para mudar toda a sua vida. E o que você quer? Você quer o sim. Você está pedindo. Você quer o quê? Você quer ser aceito. Você quer encontrar favor aos olhos daquela pessoa. A justiça é esse veredito. A justiça é essa aceitação. Se você não obtiver o bom veredito da pessoa, eu sinto muito, mas você não vai ter o emprego. Não, eu não quero casar com você. Você fica frustrado. Você não foi aceito. Por outro lado, se eles disserem, você conseguiu o emprego, você é top demais, foi maravilhoso, começa amanhã. Sim, eu aceito casar com você. Maravilha. Você foi bem-vinda, você foi recebida, você foi aceita e encontrou favor. A Bíblia nos diz que a justiça é encontrar graça aos olhos de alguém. E esse alguém é Deus. Agora, isso traz profundas ramificações psicológicas para a gente também. Você lê aqui que Paulo diz que cada um procura estabelecer a sua própria justiça. Então, todo mundo tem um padrão de retidão pessoal, a sua justiça própria. Porque ao longo das nossas vidas, muitas pessoas já derramaram vereditos sobre nós, já impuseram vereditos contra nós. Aí esses vereditos vão construindo um alicerce, são vários tijolinhos de vereditos nas nossas vidas. E conforme o tempo passa, você pega esses vereditos que foram impostos contra você e você começa a estabelecer padrões de comportamento, padrões de como você conversa, de como você se relaciona, de como você fala. São tijolinhos. E aí esse tijolinho é construído, às vezes, pela mídia. Um desenho animado que você assiste de pequenininha traz uma cosmovisão sobre a sua vida, traz um modo de ver a vida. Quem assistia Olivia Palito e Popeye e o Brutus no meio, via que era um triângulo amoroso. Isso entra para a mente da gente. Quem via filmes da Disney, por exemplo, das princesas, cresce achando que vai encontrar um príncipe encantado vindo num cavalo branco, lindo, e você vai estar toda vestida de azul, maravilhosa, brilhando, sapato, nananã. Porque isso vai criando os tijolinhos na gente de comportamento. E isso tem escola, por isso que uma escola é tão importante. E tem amizades, e tem um tijolinho muito essencial e precioso nas nossas vidas, que é o relacionamento familiar, que determina a forma como a gente se relaciona com todos os outros tipos de relacionamentos nas nossas vidas. Seja amizade, seja namoro, seja casamento, a gente pega esse tijolinho e coloca ele bem no centro, bem precioso. E aí a gente começa a estabelecer um senso de justiça própria. E começa a ser guiado por esse padrão. E por mais que você ignore um monte de coisas, ao longo dos anos, as coisas que os seus pais disseram, o que seus amigos disseram, o que as pessoas que te rejeitaram disseram, o que as pessoas que não quiseram casar com você disseram, o que os chefes que não quiseram te aceitar no emprego disseram, isso vai criando padrões em você. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, que a gente tem que permitir que a palavra de Deus renove os nossos pensamentos. Por quê? Porque eles foram moldados conforme o mundo, conforme lá fora. E a gente precisa renovar esses pensamentos conforme a palavra de Deus. E Paulo está falando sobre isso. Porque isso é o pecado em nós, que faz com que a gente estabeleça essa justiça própria. Se eu atingir esse padrão, se eu puder fazer isso, então eu sei que eu existo. Então eu sei que eu sou aceitável aos meus próprios olhos, aos olhos dos outros e até aos olhos de Deus. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem um conjunto de padrões e procura estabelecer a justiça própria.
E qual é o resultado disso? Quando nós queremos estabelecer a nossa justiça própria e os nossos padrões? Insegurança, ansiedade, culpa. A culpa acontece quando a gente não consegue se satisfazer com esses padrões estabelecidos. A gente alcança esse padrão e olha para frente e quer outro. A gente alcança o outro, olha para frente e quer outro. Porque nunca satisfaz e nunca completa. Quando nós alcançamos, é como fala, tem uma coisa que fala, que quando você sobe uma montanha no meio do caminho, você fala, nossa, lá do outro lado deve ser incrível. E quando você chega no topo, você fala, o outro lado é igualzinho o lado que eu estava. É essa coisa inalcançável e quando alcança, quer outra coisa. Em outras palavras, né? São áreas chaves em nossa vida que nós começamos a nos sentir culpadas quando nós não alcançamos e sentimos ansiedade, culpa, depressão. E o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse que porque eles tentaram estabelecer a sua justiça própria, eles não viram que há uma justiça de Deus. E lá em Filipenses 3, aí ele fala, eu tive que olhar para as coisas que estavam agindo em minha vida e eu precisei colocá-las como supérfluas para poder entender que há uma justiça de Deus e que eu preciso dessa justiça de Deus. Em Filipenses aqui, ele escancara o seu currículo maravilhoso, impecável, e fala, eu entendi que isso não vale nada, porque isso é a minha justiça própria. Eu entendi que isso não me torna melhor. Eu entendi que eu preciso de Deus, porque eu preciso da salvação, porque eu preciso de uma justiça que vem do alto. A aceitação não é dos homens. A aceitação que eu preciso, ela é de Deus. E a mesma coisa que levou o apóstolo Paulo ao reino é o que progride o reino em mim e em você. O evangelho é que você tem que parar de tentar roubar a aceitação de todos os tipos de outras coisas e começar a se aquecer no fogo dos privilégios em Jesus Cristo. Nós precisamos parar de querer conquistar coisas para sermos aceitas e perceber que nós já somos aceitas. É parar de roubar a autoaceitação de todos os outros lugares. Porque o único veredito que importa para nós é o de Deus. É o do alto. Nós temos que engolir o orgulho e dizer para nós mesmas, o meu histórico é ruim, a minha vida é ruim, tudo que eu tenho feito para alcançar essa aceitação dá errado e eu preciso de Cristo Jesus. Eu preciso de viver esse evangelho, eu preciso de ter esse evangelho na minha vida, porque tudo que eu tenho feito está errado. Tudo que eu tento fazer pela minha própria força está errado. E começar a entender e começar a tomar para si que o único veredito que nos importa é realmente de Deus. E o veredito de Deus é, você é filha amada de quem eu me alegro. Nós somos filhas amadas de quem ele se alegra. E esse veredito vem a qualquer pessoa que está unida ao Filho que desceu. A qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está imediatamente ligada a esse veredito de que se torna filha amada. Se estamos em Cristo, nós nos tornamos filhas amadas. E não há nada o que a gente faça a mais ou que a gente faça a menos que nos torne mais amadas, mais aceitas, mais queridas, porque nós já somos. E somos amadas de uma forma tão incrível e tão sobrenatural que nós mesmas não compreendemos. O evangelho é como Paulo diz, para de lutar, para com seu trabalho, para com seu senso de justiça própria e começa a confiar no que Jesus já fez por você. E o que ele fez por você? Você não pode entender, tomar posse mesmo, trazer para si o evangelho se você não entendeu o que ele fez por você. Deixa eu usar 2 termos técnicos para poder explicar o que ele fez por você. Jesus, ele tem uma obediência que é ativa e uma obediência que é passiva. A obediência passiva de Jesus significa que ele veio e que ele pagou o preço por nós. É uma obediência passiva. É o mesmo que eu te dissesse, imagina que você
paga o aluguel em uma casa, faz um tempo que você não paga e você está prestes a ser despejada. O seu inquilino, é inquilino mesmo, né? A pessoa que aluga pra gente? O seu inquilino chega e fala assim, acabou, você vai ser despejado. Isso é uma rejeição. E daí, quando você fica desesperado, você vai ficar sem teto. Você não tem ninguém a quem recorrer, você e pronto, mas você não tem emprego, você não tem nada, você vai ficar sem teto. E ficar sem teto, ficar sem um lugar para morar, implica uma série de coisas, né? E eu espero que você saiba disso, que estar na rua é algo muito mais sério do que a gente pode imaginar. Porque sofre toda a discriminação, sofre todo o problema, entre outras coisas. Então, assim, é realmente é uma palavra forte, mas é um estupro psicológico, porque te tira completamente a sua segurança. E daí você está nesse desespero, juntando as suas coisas, e o inquilino bate na porta e fala, agora eu vou... E ele fala com você, locatário, né? Inquilino é quem fica, então locatário. O locatário bate na porta e fala com você, não, pode ficar tranquilo. Alguém pagou pelo seu aluguel para o resto da sua vida. Ai, alívio. Você está no corredor da morte, indo para ser executado. E na hora que você vai ser executado, você vai tomar injeção letal, o cara vira lá para você e fala, não precisa. Alguém já morreu no seu lugar. E foi isso exatamente que Jesus fez por nós. Ele vem em obediência e paga esse preço por nós. Mas aí, ok, somos perdoadas, a gente tem o perdão. Mas e aí? Eu não vou ser despejado, mas eu continuo sem emprego, eu continuo sem ninguém para contar, eu continuo perdido na vida, eu vou continuar passando necessidade. E aí a obediência ativa nos diz que Jesus não apenas veio e pagou o que deveria ter feito, mas ele fez o que você deveria fazer. Ele viveu uma vida perfeita, com um histórico moral perfeito para você. Você se lembra do lugar em que fala sobre o batismo de Jesus, João Batista batizando Jesus? E aí João Batista olha para Jesus e fala, capaz, vou te batizar? Isso é ridículo, eu não posso fazer isso. É Deus, Senhor dos Senhores. E Jesus vira para João Batista e fala, João, é preciso. Eu preciso que você me batize porque eu preciso cumprir toda a justiça. Olha essa palavrinha justiça aí de novo. O que isso quer dizer? Jesus precisava cumprir tudo, fazer tudo perfeito, cumprir tudo que era necessário de cumprir, porque era a vontade de Deus. Por quê? Porque o que Deus merece a não ser isso? O que Deus, como que uma pessoa perfeita como o Senhor não merece isso? Como é que ele não merece esse tipo de honra? E Jesus fez. E quando você, pela fé, diz, eu abro mão da minha justiça própria e eu peço, pelo amor de Jesus, que você me aceite, Senhor. Transfira a sua justiça para mim, para minha conta. Eu sou aceita. O que acontece nesse ponto é que você não apenas recebe os benefícios da obediência passiva, mas também recebe os da obediência ativa. Deus não apenas te perdoa da punição, não é apenas que você é um criminoso perdoado na rua, que não foi morto na pena de morte, mas você também herda tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele conquistou. É como se você herdasse a medalha de honra da cidade, a chave de ouro da cidade, fosse participar de um desfile na Afonso Pena de carro aberto, assim, de carro conversível. É como se você fosse recebido com palmas, com honras, porque você recebe absolutamente tudo o que Jesus tem, o que Jesus conquistou. Essa é a ideia real do Evangelho. Ele fez, ele conquistou. Mas, Fá, eu não sou digna disso. Mas, Fá, eu não tive uma semana boa, eu não tenho lido a Bíblia, minha vida está uma bagunça, eu não sei nem me comportar, eu não sei o que fazer. Eu não mereço isso. A Bíblia diz que porque Jesus é o seu sumo sacerdote, porque ele está diante do Pai, porque Deus vê Jesus quando ele olha para você, é que você pode se aproximar.
É que você pode ter os privilégios. Não depende de você, não é sobre você. É sobre Ele. Não tem nada a ver com o tipo de semana que você teve. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que foi feito por Jesus. Quando Jesus fala com Pedro, Pedro, você vai me trair. Pedro fala, não, nunca vou te trair, Senhor. Senhor, te amo demais. Jesus fala, Pedro, você vai me trair. E daí quando ele encontra de novo com Pedro, ele fala, Pedro, foi porque eu orei por você, é porque eu estou intercedendo por você, Pedro, que eu estou te enviando para cuidar das minhas ovelhas. Pedro, não é porque você está endireitando a sua vida, Pedro. Não é porque você está se esforçando, Pedro. Não tem nada a ver, Pedro, com isso. Tem a ver comigo. Você vai ser capaz de fazer essas coisas porque eu estou orando por você, porque eu estou intercedendo por você, Pedro. Não é sobre você, é sobre mim. Quando você fizer, se lembre de que fui eu que fiz. Se lembre de que é por minha causa e não pelo seu esforço. Percebe? Se Jesus é o nosso advogado, se Ele é o nosso sacerdote, se é Ele que está diante do Pai e Ele nos representa, então não é uma questão de si, é uma questão de quando, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Então nós já somos aceitas. Agora pensa por um minuto num relacionamento de uma pessoa com o seu advogado de defesa. Se o seu advogado de defesa é eloquente, você é eloquente. Se seu advogado de defesa é legal, você é legal. Você pode ser gaga. Se o seu advogado de defesa falar bem, você fala bem. Por quê? Porque essa pessoa te representa. Jesus é visto. É Ele quem é visto. E Ele é visto no único tribunal que realmente conta. É assim que o nosso advogado nos representa. Não se trata de mim, não se trata de você, da sua capacidade, se você fala bem, se você não fala bem. Se você é inteligente, se você não é inteligente. Se você teve uma boa semana, se você não teve uma boa semana, porque o seu advogado, ele te representa. Nele, nós somos capazes de nos relacionarmos com Jesus, com Deus. Nele, em Jesus, nós somos capazes de nos relacionar. E por causa dele, nós temos o veredito. E dessa forma, nós sabemos quem somos em Cristo. Em João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 10, diz que nós somos amadas. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz que nós somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a julgo de escravidão. Em João, capítulo 1, verso 12, diz que somos filhas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que nós somos novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Porque Ele é filho amado de que Deus se alegra. Nós somos filhas amadas de que Deus se alegra. Porque Ele venceu o maligno, nós podemos vencer o maligno. Porque Ele foi obediente, nós conseguimos ser obedientes. Porque Ele teve uma vida reta, nós somos capazes de ter uma vida reta. Nele nós somos suficientes aos olhos do Pai. E nele nós somos aceitas, não somos mais escravas, mas nós somos herdeiras. Entendendo tudo isso, nós entendemos o que é sermos justificadas em Cristo. E entendendo essa justificação, nós entendemos quem nós somos nele, no quanto nós dependemos dele, no quanto ele é precioso, o quanto o sangue dele é poderoso, o quanto o sangue dele é precioso nas nossas vidas. Nós não somos capazes de absolutamente nenhum ato de bondade, misericórdia, perdão, de compaixão, sem ele. Nós dependemos dele, nós precisamos dele.
e sendo o nosso advogado diante desse juiz maravilhoso que é o Senhor, justo, misericordioso, mas que não consegue lidar com o pecado. Ele rejeita o pecado porque ele é santo. E ao invés de nos olhar, e o pecado gera morte, ao invés de nos olhar e derramar a fúria sobre nós, ele escolheu mandar o seu filho, colocá-lo em nosso lugar, e quando Deus nos olha através de Jesus, ele pode nos amar, nós podemos nos relacionar com ele. Nós somos aceitas, somos amadas, filhas. Eu quero finalizar com os versos de Colossenses, no capítulo 3, verso 1. Eu acho que eu coloquei no finalzinho do resumo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.